A noite tranquila envolvia uma pequena lanchonete à beira da estrada, mas o ar dentro dela começava a ficar sufocante quando um grupo de homens perigosos entrou, exigindo mais do que apenas comida. A tensão tornava-se insuportável. Mas o que aconteceria quando os bandidos escolhessem a pessoa errada para intimidar? Uma refeição simples estava prestes a se transformar em uma lição de justiça inesquecível que ninguém esperava. As luzes de neon piscavam sob a chuva quando Chuck Norris entrou no pequeno restaurante. O sininho preso à porta tilintou suavemente, mais como um aviso do que como uma saudação, e o calor acolhedor lá dentro contrastava de imediato com o frio úmido do lado de fora. O aroma de café recém-passado, hambúrguer grelhado e um leve cheiro de madeira serrada preenchiam o espaço, misturando-se ao som discreto de música country vindo de um rádio antigo. O piso de madeira rangia sob suas botas enquanto Chuck avançava até o balcão, os olhos percorrendo rapidamente o interior simples da lanchonete. Alguns caminhoneiros comiam de cabeça baixa, ao lado de um senhor idoso entretido no jornal, com um jogo de palavras cruzadas ainda intacto. Atrás do balcão, uma jovem de cabelos ruivos vibrantes limpava as mesas com movimentos firmes. A plaquinha no uniforme dizia Bridget. Sua postura era a de uma mulher que não se deixava intimidar facilmente. Bridget ergueu o olhar por um instante quando Chuck se aproximou, seus olhos verdes mostrando surpresa antes de recuperar a calma. Ela acenou com a cabeça. Boa noite. O que vai querer? Chuck retribuiu o gesto, sua voz grave e firme. Um café preto e a melhor torta que você tiver. Bridget anotou rapidamente e respondeu com um leve aceno. Já vem. Ela se virou para a cozinha, mas Chuck percebeu algo em sua expressão. Não era apenas cansaço, era tensão, como quem se prepara para enfrentar um problema iminente. Ele se sentou num banco de canto, as costas contra a parede para observar todo o ambiente. Não estava procurando briga, mas sua vida inteira o acostumara a sentir quando o perigo se aproximava. E havia algo errado ali. Então aconteceu. A porta da frente foi arrombada com tamanha força que o sininho se desprendeu da dobradiça. O restaurante inteiro prendeu a respiração e as conversas cessaram instantaneamente. 5 homens entraram, impondo de imediato uma atmosfera de ameaça. Vestiam jaquetas de couro com emblemas de caveira, botas pesadas que faziam o assoalho tremer e exalavam o cheiro de cerveja velha misturado a perfume barato. Não estavam ali para uma refeição amistosa. Chuck não precisou olhar para saber que Bridget congelara atrás do balcão. O líder, um brutamontes careca com uma cicatriz longa na têmpora esquerda, vasculhou o local com um olhar de desprezo absoluto. Chamava-se Cody, e quando seus olhos frios encontraram Bridget, ele abriu um sorriso debochado. Ora, veja só quem ainda trabalha aqui. Achei que você já tivesse aprendido a lição da última vez. Chuck notou os dedos de Bridget apertando com força o pano de limpeza. Ela respondeu firme. Não importa o que vocês queiram, não terão nada de mim. Um dos comparsas riu com desdém. Ah, pode apostar que vamos conseguir. Sempre conseguimos. Bridget cerrou os dentes, mas manteve a postura. Este é um lugar de negócios, não o covil de ladrões. Cody rosnou fingindo diversão. Pegou um porta-guardanapos e começou a jogá-lo para o alto com desdém. Você se engana. Esta cidade, este restaurante, tudo pertence a nós. Ou você paga, ou não trabalha mais aqui. Chuck sentiu o ar se tornar mais denso, opressivo. Os clientes desviaram os olhos, fingindo não ver nada. Bridget permaneceu ereta, sem ceder. Já disse da última vez, não vou dar mais nenhum centavo. Cody suspirou de modo teatral e jogou o porta-guardanapos no balcão. Tá vendo? Não gosto nada dessa atitude. Esse tipo de falta de respeito pode machucar alguém. Ele lançou um olhar aos comparsas. Não é, rapazes? Um sujeito banguela riu de forma sinistra. Isso mesmo, machucar feio. De repente,
Um homem coberto de tatuagens derrubou a garrafa de café, espalhando líquido quente e cacos de vidro por todo o balcão. Bridget estreitou os olhos de raiva, e a mão de Chuck se fechou mais forte em torno da xícara. Cody inclinou-se para ela, a voz baixa, venenosa. Você paga, ou coisas ruins vão acontecer. Vidros quebrados, móveis queimados, e pessoas desaparecem. Ele falou e tentou agarrar o braço da jovem. Chuck reagiu como um raio, segurando o punho de Cody e apertando com tanta força que o Brutamontes fez uma careta de dor. O restaurante mergulhou em silêncio absoluto. Cody virou a cabeça devagar, o olhar fixo no rosto firme e nos olhos mortais de Chuck Norris. Um dos capangas sussurrou: Santo Deus, é o Chuck Norris! Chuck não disse nada, apenas apertou um pouco mais, o suficiente para que Cody entendesse a mensagem. Cody soltou uma risada nervosa, tentando disfarçar a preocupação crescente. Ah, então é uma celebridade. Pena que isto aqui não é um estúdio de cinema, velhote. Chuck soltou a mão dele com calma, a voz rouca e gelada como pedra. A diversão acabou, agora sumam daqui. Cody hesitou por um instante, mas voltou a sorrir com arrogância. Muito bem, vamos ensinar uma lição a esse velho ultrapassado. Chuck levantou-se devagar, o corpo pronto para a luta inevitável. Cody fez sinal para os homens formarem um semicírculo em volta de Chuck. Os clientes se encolheram nas mesas, alguns abaixaram a cabeça para não se envolver. O som suave da jukebox continuava, mas agora soava estranho, como um presságio sombrio. Bridget estava imóvel atrás do balcão. Seus olhos iam de Chuck aos agressores, a mão fechada tremendo levemente, mas o rosto firme. Cody estalou os dedos, confiante de novo com sua gangue atrás dele. Ele zombou. Ei, velhote, acha que só porque fez uns filminhos pode dar uma de herói aqui? Não tem câmeras, não tem roteiro. Aqui só valem os punhos de verdade. Os capangas riram com desdém. O banguela avançou primeiro, cheio de fúria, enquanto o tatuado passava a mão pelo balcão, procurando algo para usar como arma. Chuck permanecia sentado, tamborilando os dedos na mesa, expressão serena, mas músculos tensos, prontos. Ele conhecia bem tipos como Cody, homens que reinavam pelo medo. Cody zombou mais uma vez. Olhem só, todo musculoso, mas parado como uma estátua. Me diga, velhote, como é se sentir esmagado pela maioria? Chuck ergueu lentamente os olhos, o olhar frio como aço temperado. Já enfrentei homens muito piores que você. O sorriso de Cody vacilou. Ele recuperou a pose e ordenou. Ensinem a esse velho as consequências de se meter no nosso caminho. O banguela atacou primeiro, lançando um soco direto ao rosto de Chuck. Mas Chuck já esperava. Inclinou-se para trás e o golpe passou em vão. Num instante, ele desferiu um chute devastador no estômago do sujeito, lançando-o pelos ares contra uma mesa, pratos e cadeiras voando em estilhaços. O tatuado tentou agarrar Chuck por trás, mas este agarrou-lhe o braço e torceu com força, derrubando-o no chão com um estrondo que fez o piso tremer. Outro brutamontes, enorme e cheio de cicatrizes, pegou uma cadeira e a quebrou nas costas de Chuck. A cadeira se despedaçou, mas Chuck nem se abalou. Ele girou e acertou um chute giratório no rosto do homem, arremessando-o pela sala até bater contra as cadeiras, apagado no mesmo instante. O sorriso de Cody desapareceu. Um dos capangas restantes hesitou, depois puxou uma faca. Bridget gritou assustada. Chuck, cuidado! O homem avançou, mas Chuck se moveu como uma sombra, desviando da lâmina, segurando o pulso dele e batendo com força contra a mesa até a faca cair. Num só movimento, jogou o sujeito contra a jukebox, que parou de tocar de repente. Agora só restava Cody. Ele olhou os capangas caídos, depois voltou os olhos para Chuck, que nem sequer suava. Chuck se ergueu lentamente. Cody tirou do bolso uma soqueira de metal e a encaixou no punho, rosnando.
Você até que se saiu bem, mas eu não sou como eles. Sei como lidar com velhos decadentes. Chuck sorriu de canto. Perigoso. Tem certeza? Cody avançou com um soco brutal, mas Chuck foi mais rápido. Desviou, agarrou-lhe o braço, torceu e o ergueu no ar como se não pesasse nada. Bridget ficou imóvel, estarrecida diante da cena. Já ouvira falar das lendas, mas ver com os próprios olhos era algo que a deixava aterrorizada e maravilhada ao mesmo tempo. Com um movimento quase indiferente, Chuck arremessou Cody contra a mesa ao lado com uma força brutal. A madeira se despedaçou e Cody ficou estendido, imóvel, ofegante de dor. O restaurante mergulhou em silêncio absoluto. Por fim, Bridget falou com a voz trêmula. Chuck, Chuck se voltou para ela, o rosto suavizado. Você está bem? Ela respirou fundo e assentiu levemente. Acho que sim. A porta do restaurante se abriu de novo. Desta vez eram os policiais. Chuck suspirou, relaxando os ombros. Parece que a equipe de limpeza chegou. As luzes vermelhas e azuis piscavam pelas janelas. Os agentes rapidamente dominaram o grupo de Cody. Um oficial alto aproximou-se, olhou a cena e suspirou. Cody e sua gangue outra vez? Eles voltaram a causar confusão? Bridget reuniu coragem e respondeu. Vieram cobrar proteção. Quando recusei, começaram a quebrar tudo, ameaçar e atacar. O policial assentiu, anotando, e então fitou Chuck em tom inquisitivo. E o senhor? Chuck respondeu com calma. Tudo está registrado em vídeo, com testemunhas. O policial pareceu satisfeito. Os bandidos foram algemados. Cody ainda tentou lançar ameaças a Bridget, mas Chuck deu um passo à frente e o silenciou de imediato. Ele se inclinou e encarou o delinquente, a voz grave e gélida. Acabou. Se voltar aqui, não serão apenas mesas quebradas. Os agentes levaram Cody e seus cúmplices para fora, enquanto as luzes da viatura ainda piscavam lá fora. Os clientes restantes começaram a cochichar, alguns incrédulos com o que acabaram de presenciar. Bridget respirou aliviada, enxugando o suor da testa com a mão trêmula. Ela voltou-se para Chuck, os olhos cheios de gratidão. O senhor realmente não precisava ter feito isso. Chuck deu de ombros, a voz firme. A justiça é sempre necessária. Bridget soltou uma risadinha e balançou a cabeça. Sabe, o senhor acabou de fazer sozinho o que eu temi por meses. Aqueles homens controlavam a cidade como se fossem donos de tudo. Ninguém ousava enfrentá-los. Chuck apoiou-se no balcão. Tranquilo. A partir desta noite, isso não vai mais acontecer. Bridget o fitou com curiosidade. Por que faz isso? Chuck silenciou por um instante, depois respondeu com serenidade. Porque sempre existirão predadores que caçam os mais fracos. Eu luto contra isso. Bridget sentiu a garganta apertar. Recordou os dias vividos sob medo, tentando se convencer de que ficar calada era a melhor forma de sobreviver. Mas naquela noite, ao ver alguém que não aceitava ser intimidado, algo mudou dentro dela. Um cliente idoso, calado até então, falou do canto. Inacreditável. O senhor deu a eles a lição que mereciam. Outro homem, perto da janela, concordou. É verdade. Foi a cena mais marcante que esta cidade já presenciou. Chuck ergueu o canto da boca num sorriso contido. Só fiz o que era necessário. Bridget sorriu, um sorriso sincero depois de tantos dias de apreensão. Ela serviu uma xícara de café quente e a colocou diante dele. Aposto que o senhor precisa de um café. Chuck assentiu levemente. Um café agora soa perfeito. Bridget foi até a cozinha, tentando esconder o sorriso alegre que surgia em seus lábios. O restaurante ainda estava em desordem. Mesas e cadeiras viradas, xícaras quebradas espalhadas pelo chão, a jukebox em silêncio havia muito tempo. Mesmo assim, o ambiente parecia mais leve, como se todos tivessem acabado de superar juntos uma provação difícil. Chuck permaneceu sentado, observando em silêncio, refletindo sobre o que Cody havia dito antes.
Ele mencionara que ainda tinha comparsas do lado de fora, prontos para a vingança. Chuck sabia que aquilo não era apenas uma ameaça vazia. Bridget voltou, começou a limpar, a mão ainda trêmula. O senhor acha que eles vão voltar? Chuck olhou para ela, o rosto calmo, mas sério. É bem possível. Bridget apertou com força o cabo da vassoura e suspirou cansada. Ótimo. Exatamente o que eu precisava agora. Chuck a fitou por um instante antes de falar com suavidade. Você está com medo? Bridget deu um sorriso amargo. Claro que estou. Esses homens agem há anos como se fossem donos deste lugar. Cody pode ser o pior, mas não é o único. E se ele ainda tiver gente lá fora, então? Chuck concordou lentamente. Você fez a coisa certa ao decidir denunciá-los. Bridget respondeu em voz baixa. Eu sei, mas isso não significa que não terei problemas. Chuck entendia bem sua preocupação. Essa luta não se resumia a socos, mas a coragem de encarar o medo de frente. Ele já havia visto isso muitas vezes em sua vida. O sino da porta tocou novamente, ambos se enrijeceram, mas desta vez não eram bandidos. 2 policiais entraram. Um oficial mais velho aproximou-se de Bridget e falou com voz cansada, mas firme. Foi você quem ligou para denunciar a gangue de Cody, não foi? Bridget afirmou com convicção. Sim, fui eu. O policial assentiu satisfeito. Ótimo. Estamos de olho em Cody e no grupo dele há muito tempo. Mas ninguém tinha coragem de denunciá-los. Seu depoimento, junto com o vídeo, vai ser de grande ajuda. Bridget sentiu um alívio maior. Então, desta vez eles serão punidos? Com certeza, disse o policial com firmeza. Eles enfrentam acusações sérias. Vai ser difícil escaparem. O policial mais jovem olhou para Chuck com curiosidade. E o senhor? Não é todo dia que vemos algo assim. Chuck respondeu com simplicidade. Apenas fiz o que era certo. O policial sorriu de leve, assentiu e saiu junto com o colega. Bridget recostou-se no balcão e sorriu para Chuck. O senhor realmente não é como os outros. Chuck arqueou um canto da boca. Já ouvi isso muitas vezes. Bridget riu, suspirou e olhou ao redor. Acho que depois de tudo isso, vou precisar dormir uns 3 dias seguidos. Chuck deixou escapar uma risada baixa. Acho que eu também. Bridget ficou em silêncio por um momento, depois perguntou suavemente. Por que o senhor fez isso, Chuck? Quero dizer... O senhor não me devia nada. Chuck respondeu sério. Porque já vi pessoas demais deixarem o medo vencê-las. Não quero que isso continue acontecendo. Bridget o olhou e assentiu devagar. Eu também não. Chuck acenou com satisfação. Muito bem. Bridget sorriu com sinceridade outra vez, sentindo-se muito mais segura. O senhor vai ficar para ver o que acontece a seguir? Chuck se levantou, a voz calma mas firme. Gostaria, mas há muitos outros lugares precisando de justiça. Bridget, com um toque de desapontamento, ainda assim disse animada. Então, pelo menos lhe devo uma refeição. Chuck sorriu de leve. Exatamente. Bridget voltou à cozinha, preparou um hambúrguer quente e colocou-o diante dele. Chuck pegou, deu uma mordida e assentiu. Valeu a pena proteger este lugar. Bridget riu baixinho. Ainda bem que gostou. A porta se abriu de novo. Um policial jovem entrou e deixou um cartão de visita sobre a mesa. Se precisar de algo, ligue. Vamos aumentar as patrulhas por aqui. Bridget pegou o cartão, mais tranquila. Obrigada, vou lembrar. Chuck terminou a refeição, levantou-se. Tenho que seguir viagem. Bridget hesitou, depois estendeu a mão. Obrigada, de verdade. Chuck apertou a mão dela com firmeza. A justiça é sempre necessária. Antes de sair, ele olhou por cima do ombro. Se alguém como Cody voltar, já sabe o que fazer, não é?
Bridget sorriu confiante. Sim, já sei. Chuck saiu para a noite. Bridget voltou ao trabalho, agora sem medo, apenas com a confiança reacendida. A porta se abriu de novo. O rapaz que havia gravado o vídeo entrou assobiando. Vendo agora, foi uma cena e tanto. Bridget riu. Acho que amanhã vou passar o dia inteiro arrumando isso. Ele se aproximou. Esta noite você foi muito corajosa. A cidade inteira já sabe. Bridget assentiu. Obrigada. O rapaz olhou para o lugar onde Chuck havia se sentado. Ele é impressionante, Bridget respondeu. Ele só fez o que era certo. O rapaz ergueu o celular. Filmei tudo. Quer que eu poste? Bridget hesitou. Você acha que vai ajudar? Ele sorriu. Com certeza. A cidade toda vai ver a verdadeira face deles. E tem o Chuck Norris no vídeo. Bridget olhou para o vazio deixado por Chuck. Respirou fundo. Publique. Ele assentiu e começou a editar o vídeo. Bridget voltou a perguntar quase para si mesma. Acha que fiz o certo? E na memória dela, como se fosse a voz de Chuck, veio a resposta. O importante é que você não deixa mais o medo decidir por você. Bridget sorriu. Espero que tudo dê certo. O restaurante começou a encher de novo. Uma mulher perguntou baixinho. Acha que eles voltam? Bridget respondeu. Talvez, mas eu já não sou mais a mesma. Bridget ficou parada diante da porta por um longo tempo depois que Chuck partiu. O restaurante estava em completa desordem. Mesas viradas, pratos quebrados espalhados pelo chão, a jukebox caída no canto. Ela suspirou, inclinou-se para começar a limpar e percebeu algo claro. O medo havia sido substituído por outra coisa: coragem. Alguns clientes saíram de seus esconderijos e foram agradecer. Um caminhoneiro disse: Faz tempo que ninguém enfrentava aqueles caras. Você fez a coisa certa. Bridget sorriu. Queria ter feito isso antes. Uma senhora idosa concordou. Obrigada a você e ao Chuck. Vocês fizeram o que nós nunca ousamos. O rapaz que filmara o vídeo aproximou-se animado. Já postei. As visualizações estão subindo rápido. Parece que todo mundo está do nosso lado. Bridget ficou surpresa, mas também aliviada. Espero que isso os faça pensar duas vezes. Pouco depois, o jovem policial voltou com documentos na mão. Já temos provas suficientes. Desta vez Cody e o bando não escapam. Bridget agradeceu com um aceno, mas o policial acrescentou. Ainda assim, tenha cuidado. Pode haver alguém querendo vingança. Ele entregou outro cartão de contato. Bridget o guardou sentindo-se mais segura. O rapaz sorriu. A cidade inteira já sabe. Eles não vão se atrever a causar confusão de novo. Bridget respondeu baixinho. Tomara. Os clientes foram embora e o restaurante voltou ao silêncio. Sozinha no salão vazio, Bridget sabia que o dia seguinte seria duro, mas já não havia medo. Ela apagou as luzes, trancou a porta e saiu para a noite. As viaturas haviam partido. A rua estava tranquila outra vez. Sob a luz do poste, ela sentiu um orgulho novo nascer dentro de si. Bridget sorriu e murmurou. Foi uma noite inesquecível. No caminho de casa, lembrou-se das palavras de Chuck. Seja sempre forte. Pela primeira vez em muito tempo, ela acreditou que podia. Na manhã seguinte, Bridget levantou-se mais cedo que o normal. Ainda cansada, mas surpreendentemente leve. Pela primeira vez em meses, não sentiu medo ao se dirigir ao restaurante. A luz do sol atravessava os vidros quebrados, refletindo nos cacos espalhados pelo chão. O lugar ainda parecia um campo de batalha, mas ela estava pronta para recomeçar. Menos de uma hora depois, o sino da porta tocou. Um grupo de moradores entrou trazendo vassouras, baldes e panos. Uma senhora sorriu gentilmente. Achamos que você poderia precisar de ajuda. Bridget ficou emocionada. Não sei o que dizer além de obrigada. O caminhoneiro idoso colocou uma caixa no chão. Não precisa agradecer.
Foi você quem nos ensinou o que é coragem. Durante toda a manhã, todos ajudaram a arrumar o lugar. Risadas e conversas animadas substituíram o medo da noite anterior. Algo estava mudando na cidade, de forma clara e positiva. O rapaz voltou entusiasmado. O vídeo viralizou. Todo mundo está do seu lado. Eles já não têm mais em quem se apoiar. Bridget ainda demonstrou cautela. Você acha que eles podem se vingar? Ele riu com confiança. Agora eles têm mais medo de você e do Chuck do que você deles. No fim da tarde, quando o restaurante já estava quase recuperado, o policial mais velho entrou acompanhado de um homem de terno. Era o verdadeiro dono do restaurante. Ele foi direto até Bridget e apertou sua mão. Sinto muito por tudo o que passou. A partir de hoje, terá um aumento de salário e eu vou cobrir todos os custos da reforma. Bridget ficou sem palavras, emocionada. Sou muito grata. O dono sorriu. Nós é que devemos agradecer. Pessoas como você tornam esta cidade melhor. À noite, com o restaurante aberto novamente e os clientes de volta, Bridget sentou-se sozinha perto da janela. Ela recordou cada detalhe da noite anterior e, sobretudo, as palavras de Chuck. Seja sempre forte. A porta se abriu e um jovem policial entrou, carregando uma caixa de doces. Só queria passar para ver como estava tudo. Bridget sorriu. Está tudo bem agora. Obrigada por todo o apoio de vocês. Ele colocou a caixa sobre o balcão, o olhar cheio de confiança. Desta vez, Cody não vai escapar. E graças a você, toda a cidade está aprendendo a se levantar. Bridget assentiu. Eu também acredito nisso. Quando ele saiu, ela trancou a porta e caminhou pela rua. A noite estava calma, a luz suave dos postes iluminava a estrada deserta. Bridget sorriu, o coração em paz. A luta podia não ter terminado, mas ela já não estava sozinha. Tinha recuperado a coragem, e uma comunidade inteira estava com ela. Obrigada, Chuck, ela murmurou. E pela primeira vez em muitos anos, sentiu-se verdadeiramente livre. Os dias seguintes passaram em tranquilidade. A pequena cidade parecia ter despertado depois do ocorrido na lanchonete. Os moradores apareciam com frequência, não apenas para comer, mas para demonstrar apoio. Bridget já não era apenas uma atendente, tornara-se um símbolo de coragem para a comunidade. Certa manhã, o rapaz que havia gravado o vídeo entrou correndo, com o celular na mão. Bridget, você precisa ver isto. Na tela, o vídeo da luta contra Cody, agora viral na internet, com milhares de compartilhamentos e comentários. Bridget ficou boquiaberta. Inacreditável que isso tenha se espalhado tanto. Agora Cody não tem mais onde se esconder. O jovem riu satisfeito. Nesse momento, o policial mais velho entrou. Ele acenou para Bridget e disse: Cody e o bando foram oficialmente indiciados. Graças a você e ao vídeo, desta vez não escapam. Bridget respirou aliviada. Muito obrigada. Não, é você quem merece agradecimentos, respondeu o policial. O restaurante explodiu em aplausos, o ambiente tomado por uma alegria calorosa. Bridget sentiu renascer dentro de si uma confiança poderosa, em grande parte graças a um homem, Chuck Norris. Naquela tarde, enquanto fechava o restaurante, o telefone tocou. Uma voz conhecida ecoou. Olá, Bridget. Sou eu, Chuck. Ela ficou emocionada. O senhor ligou mesmo? Ouvi dizer que está tudo bem agora. Fico feliz por você. Bridget respondeu com a voz embargada. Obrigada. Foi graças ao Senhor que recuperei minha força. Chuck falou com calma. Não, essa força sempre esteve em você. Eu só ajudei a enxergá-la. Bridget sorriu. Vou guardar isso para sempre. E se o Senhor voltar, vou preparar a melhor torta da casa. Chuck riu de leve. Continue sendo corajosa. A justiça sempre pertence a quem tem coragem de defendê-la. Quando a ligação terminou, Bridget ficou parada diante do restaurante, olhando o céu da tarde.
O vento leve trouxe uma sensação de liberdade e esperança. Obrigada, Chuck, ela sussurrou. Obrigada por me ajudar a reencontrar quem eu sou. Nas semanas e meses seguintes, a lanchonete de Bridget tornou-se um novo símbolo da cidade. As pessoas iam até lá não apenas pela comida, mas pelo ambiente acolhedor e pelo espírito de união que o lugar transmitia. Bridget sabia que fizera a escolha certa. Já não vivia com medo e havia se tornado uma inspiração. Numa manhã, o rapaz que postara o vídeo entrou de novo, o rosto iluminado por um sorriso. Bridget, há alguém muito especial querendo falar com você. Ela não teve tempo de perguntar nada quando ele entrou. Era Cody. Bridget ficou imóvel, mas o homem diante dela já não era o mesmo criminoso arrogante de antes. Seu rosto agora mostrava cautela e arrependimento. O que você quer, Cody? Bridget perguntou em tom desconfiado. Vim pedir desculpas, respondeu baixinho. O restaurante ficou em silêncio. Cody baixou a cabeça e continuou. Eu errei. E graças a você e ao Chuck Norris, percebi isso. Não espero ser perdoado, só quero dizer um sincero desculpe. Bridget o encarou por um longo momento. Então respondeu. Aceito o pedido de desculpas. Mas se realmente quer mudar, prove. Vou provar, disse Cody. Estou disposto a responder perante a lei e depois viver de outra maneira. Bridget assentiu levemente. Espero que cumpra sua palavra. Cody saiu em silêncio. Ninguém falou nada até que o velho caminhoneiro murmurou. Você fez esta cidade se orgulhar, Bridget. Ela sorriu. Só fiz o que era certo. Algumas semanas depois, uma carta chegou ao restaurante. Era de Chuck Norris. Querida Bridget, estou orgulhoso de saber sobre Cody e as mudanças que você ajudou a provocar. É por isso que continuo lutando. Para dar oportunidade a pessoas como você de descobrirem a verdadeira força que já tem dentro de si. Continue vivendo com coragem. Chuck Norris. Bridget segurou a carta, os olhos marejados. Naquele dia, colocou-a em uma moldura e a pendurou atrás do balcão, como um símbolo de coragem, fé e transformação. Os clientes paravam para ler. Cada um sorria e assentia em compreensão. Numa noite, ao fechar o restaurante, Bridget ergueu os olhos para o céu silencioso e murmurou. Obrigada, Chuck. Obrigada por me ajudar a descobrir quem eu realmente sou. Lá fora, a cidade adormecia em paz. Dentro dela, porém, a chama da coragem ardia ainda mais forte, não apenas como proteção, mas como esperança e amadurecimento. A pequena cidade foi se recuperando do trauma. O restaurante de Bridget deixou de ser apenas um ponto de encontro. Tornou-se um símbolo vivo de coragem e união. Moradores e visitantes vinham para ouvir a história da noite em que Chuck Norris e uma jovem atendente mudaram toda uma comunidade. Numa tarde, enquanto Bridget limpava as mesas, o sino da porta tocou. Ela ficou boquiaberta ao ver Chuck Norris entrar, ainda com a postura calma e o olhar afiado. Ele sorriu. Olá, Bridget, faz tempo. Emocionada, Bridget o recebeu calorosamente, contando tudo o que havia mudado. Chuck ouviu atentamente e então disse suavemente: A verdadeira heroína aqui é você, Bridget. Foi você quem acendeu a chama da mudança. Eles compartilharam uma refeição simples, mas cheia de significado. Antes de partir, Chuck apertou sua mão e aconselhou: Mantenha sempre a chama da coragem no coração. Eu estarei por aí, em algum lugar. Bridget assentiu, emocionada, olhando enquanto ele desaparecia ao longe. A carta que ele escrevera permaneceu exposta atrás do balcão, lembrança constante de fé, justiça e da força interior. Ser corajoso não significa não sentir medo, mas sim levantar-se mesmo quando ainda se treme. É justamente no momento em que enfrentamos o medo que a verdadeira coragem nasce. E basta que uma pessoa seja suficientemente valente para que toda uma comunidade se transforme.